Eu sou o Dr. Rafael Fernandes, no comando do programa Casos e Descasos. Hoje aqui com um convidado muito especial, um bancário. Muito boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor Rafael, é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje e essa oportunidade de poder esclarecer grandes feitos da minha vida. Muito obrigado pela sua presença. Me conta um pouco da sua história, quando você ingressou no banco, quais eram suas perspectivas naquela época. Me conta um pouquinho, por favor. Bom, eu iniciei no banco em 1991, né, meu segundo emprego, e a perspectiva é daquele garoto que começa a sua vida de trabalho, querendo então crescer dentro da empresa. Isso veio acontecendo ao longo do tempo, começando como escriturário, caixa, depois me descobriram na área comercial, onde eu pude contribuir mais para a empresa, né? E em 2013 começa então a minha saga das questões mais relacionadas à saúde. A questão da saúde. Sim. Eu quero te perguntar antes o seguinte, dentro das suas perspectivas, você passou por aquela situação, daquela transição da informatização e automação dos bancos. Sim. Foi realmente uma transição, até onde eu sei, até onde eu conheço, dentro dos meus clientes bancários, que eu tenho muitos clientes bancários com problemas de saúde. O motivo desse programa também é um alerta, sim. Tá? Aos que ainda gozam de plena saúde e os que não gozam de plena saúde, para que comecem a tratar de sua saúde, que está em primeiro lugar. Dentro dessa perspectiva e dessa mudança com a informatização e automação, o que significou isso na sua vida naquela época, isso lá nos anos 90? Bom, toda mudança ela gera certa insegurança, né? E assim, a questão da adaptação, a redução da mão de trabalho, né, das pessoas ali para trabalhar, a tecnologia chegando, mas um grande engano aquilo que muitos pensavam que a tecnologia ia diminuir até a carga de trabalho. Isso, pelo contrário, teve muita repercussão, onde que muitos colegas, eu não foi diferente, também passamos por essas dificuldades e que veio à tona mais tarde na nossa questão de saúde especificamente. Entendi. O que é muito lamentável. Sim. Muito lamentável você trabalhar e imaginar que vai iniciar, entrar em um banco, no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego, onde o seu admissional você goza de plena saúde e você realmente vira a ficar doente. Verdade. Desse período que você entrou, lá nos anos 90, quando iniciaram os seus primeiros sintomas, se eu não me engano, relacionados à lesão por esforço repetitivo? Pois é, doutor. Assim, as questões de esforço repetitivo, ela se apresentou de forma mais latente em 2013, quando eu senti algumas dores e pensava que era em relação ao meu sobrepeso. Okay. Eu já tive 124 quilos, okay. Também causado pelas pressões do banco. Isso me causou um problema de estresse, né? Uhum. E eu fui engordando, eu tive que passar por uma bariátrica em 2013, okay. E eu fui descobrir então com os exames de ressonância, enfim, os exames específicos, okay. Que tinha as questões de lesão de esforço repetitivo, tendinite, né? Uhum. Que depois passou a ser designado como Ler-Dort, okay. Né? Nos lesão anos 90, né? Okay. Uhum. E então eu vim fazendo todos os exames e detectando isso com uma dificuldade muito grande. Perdi 40 quilos com a minha cirurgia. Imagina.
e tive alguns problemas psiquiátricos, sobretudo, né? Muita pressão, Com certeza. né? Tem a É minha muito vida triste. familiar, Aham. 2 filhos, a esposa que não trabalha, né? Que é do Entendi. lar, O- o- trabalha muito, Acaba se aliás, sobrecarregando com essa sobrecarregando, missão de levar realmente eu tenho o uma pão irmã, para eu casa. tenho uma irmã especial que mora comigo, Entendo. está sob os meus cuidados, enfim, tudo isso relacionado, eu já ia para o banco com aquela pressão daquelas metas Pesadas? pesadas, mirabolosas, e tinha que cumprir, não tinha Entendi. como, né? Então foi assim. Então, eu quero voltar em 2013. Quando você sofreu o primeiro afastamento foi em 2013? 2013. Tá. Você sofreu seu primeiro afastamento para sua cirurgia em relação à bariátrica ou o primeiro afastamento em relação à lesão por esforço repetitivo? Não, lesão por esforço repetitivo. Tá. E como o banco agiu com você nessa época? Ele emitiu a comunicação de acidente de trabalho? Por que eu te pergunto isso? Porque eu vejo no dia a dia, em relação aos bancários, que normalmente o banco não emite a comunicação de acidente de trabalho, que é um dever do banco. É obrigação do banco emitir a comunicação de acidente de trabalho. Por mais que hajam outras pessoas, autoridades públicas, médico particular, sindicato que podem fazer. Entendeu? Mas a obrigação é do banco, o dever é do banco. Como o banco agiu com você em 2013? O banco não emitiu a CAT, né? Não emitiu. E eu tive, então, o sindicato, à época, Ok. que fez a emissão da CAT, eu me afastei, tive que me afastar por um determinado período. Quando retornei, o banco me retira todos os clientes que eu, então, atendi à época. O que é muito lamentável. Mas vamos voltar ao assunto da CAT e vamos pegar nesse assunto em seguida, por favor. Quando você foi afastado pelo INSS, qual benefício lhe foi concedido? Foi o benefício auxílio-doença comum, sem relação com acidente de trabalho, ou o benefício auxílio-doença por acidente de trabalho? Qual foi o benefício? Foi o benefício comum. O comum. O que demonstra que, muitas vezes, a CAT, que é emitida pelo banco, pelo empregador, tem um peso para determinadas, em alguns casos, na perícia. Sem dúvida. Eles mesmos poderiam emitir e contribuir para que eu pudesse, então, me tratar melhor e ter todas as garantias. Justamente, porque isso é um peso mental, psíquico, para quem realmente sofre acidente de trabalho e não tem essa proteção quando retorna de benefício junto ao INSS. Isso é um drama na vida de vocês, porque é o que eu vejo todos os dias. Entendeu? Então, esses absurdos, que a não emissão da comunicação de acidente de trabalho pelo banco ou pelos outros empregadores, nesses casos, ainda mais nós sabemos que a lesão por esforço repetitivo é uma lesão típica dos bancários, que estão mais expostos que a população em geral, se não me engano, em torno de 150%, que é um volume muito alto, é uma doença realmente muito voltada aos bancários. Então, não lhe foi emitida a CAT, você recebeu o benefício comum, sem nenhuma garantia de estabilidade, de FGTS, e aí você falou que voltou ao banco e você como se tivesse sofrido um rebaixamento. Me conta um pouco a tua história. Na realidade, nós ficamos um pouco ali no ostracismo, em razão, então, desse retorno. Mas, como diz um bom ditado, né, o conhecimento liberta. Amém. E aí, nesse conhecimento, eu fui buscar, junto às questões judiciais, para que eu pudesse ter aquele meu direito garantido. E consegui, então, judicialmente, para que eu pudesse voltar com a transformação do B91, somente judicialmente. E aí o banco teve que, por uma medida judicial, uma sentença judicial, cumprir esse direito lá em 2013, mas de lá para cá eu fico no ostracismo, eles não me dão clientes para que eu possa desenvolver. Isso acaba também levando uma dificuldade maior à minha família, porque eu não tenho mais condições de alcançar objetivos financeiros maiores daqueles que me são colocados pela própria convenção da categoria. Entendi. O que é muito triste, né? Então, o que acontece? Você
a maioria das pessoas que hoje se afastam pelo INSS, bancários que se afastam pelo INSS, não saem com a CAT de forma correta pelo banco e recebem o benefício auxílio-doença comum, que traz o desespero a vocês. Aí você mencionou em relação a uma ação judicial de conversão do benefício auxílio-doença comum, que é o auxílio por incapacidade temporária, como quiser entender. O bancário entende bem que falarmos em B31 e B91. Sim. Você recebe o B31 e depende da justiça para corrigir esse erro do banco. Lamentável. Lamentavelmente. E a justiça, com certeza, você vai passar por uma perícia, passou por uma perícia, e não é de uma hora para outra. Às vezes um processo desse pode se arrastar 1, 2 anos até ter uma conclusão, ou 5 anos para ter uma conclusão em relação a isso. Então, na verdade, você fica aguardando essa decisão de proteção que o banco deveria ter feito lá atrás e acaba lhe gerando estresse, nervosismo, tensão, e uma lesão que você poderia, de repente, estar tratando normalmente pode até ter piora, porque nós sabemos que a parte do psique humano tem várias repercussões fisicamente falando. Então, na verdade, você passou por esse drama e você aguardou quanto tempo uma decisão judicial? Você lembra? Você recorda? Olha, a decisão saiu praticamente em 2015. 2 anos depois. 1 ano e meio, 2 2 anos depois. Isso. E aí eu fiquei, então, afastado por uma perícia judicial muito favorável pelos exames apresentados, né, até 2017, quando o INSS, então, chamou todos a poder estar de volta ali nos seus devidos lugares. Trabalho, devidos lugares. Trabalho, então, na verdade, você se afastou no período de 2013, retornou em 2014, 2015. O banco, você praticamente teve uma sensação de isolamento. Exato, até hoje. Até hoje, né? É o que eu escuto todos os dias no atendimento, realmente, na nossa empresa, no nosso escritório. É que realmente são isolados como se fosse para cansar mesmo e pedir demissão. Sim. Tipo, pede para sair. Sim. Realmente. Sim. Pede demissão porque você atrapalha a equipe. Eu ouvi isso. Ouviu isso? Ouvi isso de um gestor. Você ouviu isso no gestor? Ouvi um gestor. Que esse gestor esquece que amanhã ele vai estar no seu lugar. Ele me disse exatamente assim. Quando um casamento não dá certo, quem acha que não deve ficar casado pede o divórcio. Ele falou exatamente para você. Exatamente isso, com essas palavras. E não sabe amanhã que ele vai estar lá na fila do INSS passando pela mesma situação. Hoje ele nem está no banco mais. Justamente. Pela experiência que eu vejo no meu dia a dia, eu não vejo ninguém falando sobre uma prevenção de fato. Eu vejo pessoas falando em ergonomia, falando em controle de metas, mas eu não vejo na prática atitudes que possam realmente minimizar esse tipo de sofrimento, porque o sofrimento não é só na sua dor física e mental. Você acaba trazendo isso de cá para casa, para o seu seio familiar. Existe toda uma repercussão na sua vida. Você me conta um pouco como é que funcionou isso para você, essa repercussão sua emocional dentro de casa, o seu dia a dia naquela época, quando você estava justamente nesse impasse de auxílio-doença previdenciário comum por acidente de trabalho, que nós sabemos que existem garantias para isso, tanto a estabilidade quanto a questão do FGTS. Me conta um pouquinho, por favor, sobre essa parte. Assim, é sempre algo complexo, por conta, assim, a família, eu sou provedor da família, né? Okay. Ter essa responsabilidade, junto com 2 filhos, com a esposa, com essa irmã que é especial. Okay. Mas, por outro lado, é a família que nos sustenta, né? Isso aí. E se não fosse eles, talvez eu tivesse algo muito pior. O alicerce, né? É o meu alicerce. Perfeito. Então, ali eu bebia da fonte, na minha família, para ir para a luta na instituição, que, de uma maneira muito, muito geral, informa que estamos tratando dos nossos funcionários com cadeiras adequadas, sustentação dos pés, etc, headphone,
Mas as palavras emocionam, mas são os atos que arrastam, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito sim. interessante. Eu fiz, por acaso, uma reintegração essa semana. Eu fiz questão de ir pessoalmente com seu colega bancário na agência. Sim. E já tinha um tempo que eu não entrava numa agência para fazer uma reintegração. Essa eu falei, eu quero ir, eu quero ver como é que está a situação. E fui olhar, realmente. Eu pensei que fosse encontrar alguma situação menos pior. Mas eu achei muito ruim. Eu vi imobiliários de ergonomia errada, posturas do bancário errada, e que tudo isso favorece, aumenta o risco de acidente de trabalho. E nós estamos falando em 2024 e continua quase a mesma coisa de há 20 anos atrás. E, tipo, ninguém faz nada, ninguém fala nada, não muda nada. Então, poxa, me conta mais sobre essas questões de mudanças, o que poderia ser positivo para a classe. O que você acha? Qual a sua opinião? Eu vejo que o que deveria ser positivo, que as normas existem, né? As normas que regem lá o Ministério do Trabalho, Ok. mas esse olhar, esse raio-x no dia a dia, nas coisas que acontecem, deveriam ter uma equipe específica. Nós temos aí CIPA e etc, Ok. justamente para que pudéssemos olhar mais por essa categoria que sofre isso no dia a dia. Uhum. Porque essas doenças são doenças silenciosas. Perfeitamente. E ela vai andando, vai caminhando até lá na frente acontecer. E eu queria só fazer um adendo também, doutor. Claro. Assim, a alegria que nós temos quando somos amparados por pessoas da área jurídica para que isso se evitasse. Ou que nós pudéssemos ter alguém para nos defender de maneira técnica, etc. Então, o senhor como advogado, né, certamente aí nos seus atributos do dia a dia, ajuda certamente muitos advogados, assim como tantos outros. Obrigado. Né? Então, muito obrigado. É muito bom isso, né? Encontrar pessoas corretas, na hora certa, Obrigado. uma técnica realmente em condição disso. Esse é o objetivo do programa. Sim. O programa Casos e Descasos existe hoje Sim. para que a gente possa chamar a atenção para tanto os relatos quanto os descasos, para que haja uma correção, para que a sua vida hoje, como empregado, vítima de acidente de trabalho, seja por questões de lesões físicas ou da saúde mental, possa ser desenvolvido de uma forma melhor, possa minimizar um pouco esses danos em vocês. E quem goza de plena saúde, quem está entrando aquela coisa no emprego hoje, gozando de plena saúde, para que não fique doente daqui a 10, 15 anos. Para que isso não tenha repercussão na sua família, isso não tenha repercussão na sociedade em geral. Porque a gente quer ter saúde, a gente quer viver bem. Então, a minha missão aqui é que a gente consiga melhorar a vida de vocês. Entendeu? Nós passamos assim dificuldades que as pessoas às vezes nem entendem, nem imaginam quais são. Né? Porque a doença não se enxerga, né? Pois é. Eu, por exemplo, estou com essa camisa. Ok. Essa camisa, para que eu pudesse vir para cá, essa camisa por baixo, eu tive que ter uma ajuda da própria esposa para colocar, porque esse braço... Isso as pessoas não acreditam. Não as pessoas não acreditam. As pessoas olham, exatamente, vê o Carlos Murilo, mas vê essas pequenas dificuldades, em pequenas coisas do dia a dia. Isso é totalmente revoltante. Eu desculpo que eu tenho que respirar fundo, sim, porque eu me revolto mesmo. Mas é verdade. Entendeu? Mas é verdade. E tentar aqui realmente, só que tá vendo em casa, porque eu não chorar. Sim, então, o que acontece? As pessoas não sabem disso que você acabou de falar. Sim. É uma dificuldade de você botar um paletó, sim, uma dificuldade de você se enxugar. Sim. Eu já ouvi nesses últimos 25 anos, atendendo muita gente com lesão para esforço repetitivo, gente falando que estava se separando. Provavelmente quem está em casa talvez entenda o que eu esteja falando. Você está se separando porque não consegue fazer mais sexo, porque não consegue apoiar o braço. Sim. Então você não conseguir se enxugar, escovar os dentes. Você tem uma lesão no braço direito, você é destro. Você não consegue escovar os dentes, você tem que adaptar o outro braço. Você sobrecarrega o outro braço, e acabou que o outro braço também vai ter lesão. Então as pessoas não conhecem essa realidade.
de tipo perder tato, perder força. Eu já ouvi muitos relatos nesses últimos 25, 28 anos de mães que não conseguiam amamentar os filhos porque não tinham força mais nos braços, Sim. tanto o cotovelo quanto o ombro, nas lesões por esforço repetitivo, Sim. porque perdiam o controle, a força, o bebê podia cair do colo. É verdade. Então são absurdos que realmente precisa ser divulgado, Sim. entendeu? Isso precisa ser mudado, tem que ter uma correção, métodos de fiscalização adequados junto aos bancos, junto aos empregadores que não fazem como a forma que deveriam fazer, para que evite esses tipos de lesões, porque é um sofrimento tremendo. Eu já ouvi, inclusive, um relato de um senhor uns 20 anos atrás. Eu esqueci qual era a profissão dele. Ele falava que só conseguia dormir em pé, de pé, com o braço dentro do congelador. Ele fechava a porta do congelador no braço para anestesiar de tanta dor, que não conseguia dormir. Ele tentava dormir em pé. São coisas absurdas. Que quem está do outro lado não consegue enxergar, porque a dor é subjetiva, né? Eu não estou sentindo aquilo ali. Então as pessoas hoje em dia não têm empatia. E pelo visto aí o empregador também não tem empatia nenhuma com esse tipo de lesão. Me conta mais um pouco, por favor. Hoje a minha atividade física se resumiu à caminhada. Okay. E para melhorar a questão da cabeça, né? Eu gosto muito de leitura, Ótimo. mas a atividade de outros esportes não posso fazer, não posso vôlei, futebol, nada disso. Nem jogar futebol. Então eu fico totalmente limitado a essas questões, né? Sim. Então assim, me sinto ainda numa idade muito ativa, porque 57 anos. Sim, você é novo. Mas por outro lado, eu tenho essas questões que me impedem de avançar um pouco mais. Na verdade, acaba que essas lesões incapacitantes, elas não dificultam só o seu trabalho. Não. Ela dificulta no seu lazer, dificulta na sua perspectiva de vida. É verdade. Então me conta mais a questão das suas perspectivas, quais eram suas perspectivas, elas foram ceifadas. Me conta mais um pouquinho. Então em 2017, 2018, com essa mudança da legislação trabalhista, da aposentadoria, eu consegui aposentar, mas com um valor menor, né? Ali o fator previdenciário. Ok. Mas continuei na instituição, porque eu, com medo de ser demitido, bom, eu tenho que pelo menos ter alguma coisa já de imediato. Como é que eu vou segurar isso mais 3, 4 anos? Com certeza, né? Com certeza. E foi então que, em uma das minhas ações, pedindo somente aquilo que era de meu direito, nada extra isso, extra essa necessidade, fui agraciado por uma tutela inibitória, a qual o banco não pode me demitir, me transferir, me diminuir de cargo ou função até o transitado de julgado. Ok. Para você ter uma ideia, no ano passado, a instituição me demite com uma tutela inibitória, um descumprimento de ordem judicial. Não tem medo nenhuma, preocupação nenhuma com a repercussão do judiciário. E isso, então eu retornei 30, 40 dias depois, e agora, no dia 18 do mês passado, novamente ele comete o mesmo comportamento, né? Eu estou aqui hoje demitido. Mesmo com a tutela. Mesmo com a tutela. Então, volto a agradecer aqueles que me acompanham, o senhor que acompanha tantos bancários, porque já está prestes a reverter, porque não transitou de julgada a ação ainda, então descumprimento por 2 vezes, não tem medo de nada. Absurdo, virou tempo de faroeste, né? Eu saco a arma e atiro quem eu quiser, eu faço o que eu quiser, não tem punição, eu espero, estou acima de tudo, né? E assim... E faz essas barbaridades. Lesionado... precisando realmente no momento que mais se precisa de ajuda, a vítima de acidente de trabalho, é um suporte do empregador, um suporte da família, e não tem, parece que dão as costas e querem te empurrar para o abismo mesmo. E não tem medo de nada, porque descumprimento de ordem judicial, você sabe muito melhor do que eu, é crime, artigo 330 do Código Penal. Sim. Então, mas não tem... Não tem esse receio de nada. É a multa, né? Por 2 vezes. Eu espero que o judiciário cumpra realmente
com a ordem judicial, porque Sim. eu tenho visto algumas coisas aqui, Sim. tipo descumprimento durante meses ou anos, que chega a ser um valor maior Sim. e quer chegar lá na frente e diminuir. De que as instituições deveriam entender que ninguém é obrigado a ficar com funcionário, desde que eles paguem aquilo que realmente é devido e que o funcionário tenha direito para tal, né? Nós temos as nossas leis trabalhistas, devem ser respeitadas, seguidas, Isso. mas ficamos então nessa briga sem fim, nesse litígio, e que talvez fosse essa problemática seria resolvida mais por conta das instituições do que propriamente dos funcionários. Perfeito. Eu agradeço, o programa agradece a sua presença, a sua coragem de vir aqui falar hoje. E eu tenho certeza que muitos bancários, muitos trabalhadores vão olhar para você e vão observar uma certa semelhança na situação. Tá ok? Eu sou o Dr. Rafael Fernandes e esse é mais um Casos e Descasos com você. Até o próximo programa. Muito obrigado. Como não morrer trabalhando? Matheus, solta o próximo vídeo, por favor. Uma vez eu cheguei no cliente, ele tinha um vazamento de água. Vazamentos são difíceis de serem localizados. Ele, na porta dele, o piso dele é de madeira, na porta do banheiro. Então o piso dele estava deformado. Ele estava convicto que aquele vazamento vinha do banheiro. Fiz uma série de procedimentos, teste hidrostático, teste pressostático, teste de estanqueidade, inspecionei a tubulação de esgoto, fiz teste na tubulação de água quente, água fria, varredura com ultrassom, câmera termográfica, vasculhei tudo, fiz toda a varredura com detector de umidade. Nenhum vazamento eu consegui encontrar. Todo mundo, de onde é que vem esse vazamento? Não é possível, o meu piso na frente do banheiro está detonado. Aí tava todo deboleado, né? Aí eu continuei fazendo mais testes. E aí, como é que vai ser? Se você não detecta vazamento, onde é que está esse vazamento? Você tem que descobrir. Aí passou um tempo depois, eu fazendo no decorrer dos testes, daqui a pouco entra um cachorro, um Golden Retriever, aquele cachorro todo peludo. Ele entrou e deitou exatamente no ponto que estava defeituoso na porta do banheiro. É ali que é o local que ele dorme. Por isso que aquele piso, né, exatamente onde o cachorro ficava, estava aquela deformação. E eu fazendo todos os testes não conseguia fazer a localização de jeito nenhum. Não existia vazamento nenhum naquele banheiro. Depois de todos os testes realizados, no decorrer do tempo que eu fui demorando, foi que o cachorro chegou, encostou, eu chamei o cliente e falei, olha aí, por isso teu piso está deformado. Ele tá com o corpo umedecido, calor, ele sempre dorme ali, ele está estragando aquele piso. Muito bom, né? cara. Porque era o cachorro que dormia ali. Aí eu fiquei fazendo todos os testes, nada. No final, onde é que vem esse vazamento? Tem que me dizer onde é que vem. O cachorro deitou exatamente no ponto que estava estragado no piso de madeira. Acabou que não. Achei, descobri. Vazamento localizado. Mais uma que eu matei. Mais uma charada resolvida. Dica infinita da imprensa digital aqui, no caso de descasos. Super legal. A oratória é uma coisa muito importante para você desempenhar melhor o seu posicionamento nas redes sociais. Então é muito, muito importante trabalhar a sua capacidade de se comunicar. Não só através da linguagem verbal, mas também através da linguagem não verbal. E se você é um grande líder de empresas, se você tem uma equipe, você também pode aprender com o Clube da Fala muito sobre liderança, sobre comunicação não violenta. Ficou curioso, né? Claro, quer saber muito mais sobre isso. Então a minha dica vai para vocês aí, ó. Confere esse vídeo do Clube da Fala. Solicita a caixa, na verdade ele está pedindo lá ao banco, ao médico do
trabalho. Sobre a postura do banco em não emitir a CAT. E essas informações me têm chegado.